Olá, Jéssica Galan, como você está? E eu bem, graças a Deus. E você? Você manda. Muito bem, muito bem. Com a atenção voltada para a gente fala assim, os pés no chão e os olhos nas estrelas, né? Então, assim, vendo o que acontece no dia a dia e também a gente tem que se importar muito com o que acontece no geral, né? E aí vem muita coisa, assim, as pessoas estão agradecendo bastante os nossos vídeos, falando que são verdadeiras aulas para eles. Eles, assim, é muito legal. Eu tenho uma garota que falou assim, nossa, só falta eu morar em Birmingham, porque eu me sinto como a Jéssica. Achei tão bonitinho. Entendeu? Tipo assim, né? Você está representando as pessoas, assim, é como se fosse uma aula mesmo, uma palestra, né? E você está representando as pessoas que gostariam de fazer perguntas, tal, né? E Sim. aí e depois dos últimos vídeos que nós colocamos no ar, houve, né, algumas mudanças na Europa, tal, nos Estados Unidos, etc. Mas uma coisa que está chamando bastante a atenção das pessoas, que eu gostaria que a gente falasse hoje, é sobre a questão Rússia-Ucrânia, né? E aí, assim, coloquei para a Jéssica, só para vocês, para quem nos acompanha, coloquei para a Jéssica a questão. A Jéssica tem que aprovar, tá? Porque se a Jéssica não aprovar, não adianta, não sai o negócio, Reparei. fica empatado, não rende, sabe? Assim, não rende. Mas a Jéssica concordou, então estamos aqui hoje para falar com vocês sobre a relação Rússia-Ucrânia, por que que isso está ameaçando entrar numa guerra que preocupa sempre, né? Porque vamos lembrar que a Rússia tem poder bélico há muito tempo e é um inimigo declarado, oculto, depende do momento. Às vezes é declarado, às vezes é um inimigo oculto do mundo ocidental, né? Principalmente Europa e Estados Unidos. Então, vamos falar um pouco sobre isso, definindo quem são os atores, né? Quem são os players dessa relação Rússia e Ucrânia, certo? Vamos lá, então? Vamos. Vamos. Vai. Então vamos lá, começando por onde, Jéssica? Jéssica tem perguntas para nós aqui. Então, na verdade, eu quero entender como ainda a Rússia tem esse poder tão grande, como você acabou de falar, bélico e tudo mais, como eles ainda conseguem ser tão fortes e potentes quando o mundo já mudou, os Estados Unidos, o mundo já passou por N coisas, a Uhum. União Soviética já morreu, como eles ainda têm esse poder e os Estados Unidos ainda, né, vamos colocar assim, né, os Estados Unidos se metendo numa briga que nem é deles, como sempre, né, uma mãe, ou sei lá, como eu posso dizer, tá sempre em todos os assuntos. Em todos os assuntos, ou quase todos os Do mundo. assuntos mesmo. Ou Vamos tentam, lá. Oi? ou eles pelo menos tentam, né, estar É, em quase todas as isso. ligas, tentando estar em, ou eu tô de um lado, eu tô do outro, eles nunca estão, Uhum. vamos colocar assim, como um Brasil. Não sei o que está acontecendo, eu tô em É, cima do muro, eu não me isso, defino boa. como. Boa. O Brasil tem uma diplomacia famosa, tirando o governo Bolsonaro, a diplomacia brasileira sempre ficou muito em cima do muro, assim, tipo, vamos com a maioria, não vamos arrumar atrito, porque tem que buscar o ponto comum, né? Tem um mínimo denominador comum, então essa é a questão brasileira. É, quando a gente fala, então vamos só começar a definir os players aqui. Quando a gente fala de Rússia, o que que é Rússia, o que que é Ucrânia, o que que é Europa, o que que é Estados Unidos. É, Rússia é herdeira da União Soviética, mas não é toda a União Soviética, né? Então, existia um Uhum. país gigante, que já era o maior do mundo, a Rússia ainda é o maior país do mundo, a Rússia se chamava, a Rússia de 1917, né? Houve uma revolução lá, a Revolução Vermelha, e de 17 até 91, quer dizer, quase o século XX inteiro, a Rússia foi União Soviética, ou estava se preparando para ser União Soviética, que é um país bem maior do que a própria Rússia, sendo que a Rússia já é o maior país do mundo. Então, imagina o tamanho da União Soviética. Quando acabou a União Soviética, os países que ficaram independentes, a grande maioria conseguiu independência. A gente fala que é uma independência pro forma, é uma independência só para em inglês ver, como a gente costuma falar aqui, entendeu? Tipo assim, o país ficou independente, mas a Rússia não perdeu o poder sobre o país. A Rússia continuou mandando no país, assim, nos bastidores. Então, os países começaram a ter, tipo, Geórgia, começou a ter eleições, os países começaram a ter eleições, vida própria, tal, até enquanto os países não ameaçassem o poder russo. Enquanto eles dançassem a música russa, né,
eles poderiam ser independentes, entre aspas. O problema é que alguns deles se rebelaram, como o Kosovo, né? E agora a Ucrânia, pelo menos parte da Ucrânia, e aí a Rússia não permite. Então, é assim, é como se ainda existisse a União Soviética e ainda existisse a Guerra Fria, entendeu? Então não tem mais. Tem países, por exemplo, como vocês vão falar em Cazaquistão, né? Cazaquistão fazia parte da União Soviética. Cazaquistão é um país independente desde 91, mas é uma independência muito pro forma, porque realmente quem está por trás ali é a Rússia. A gente não consegue imaginar alguma coisa parecida, tipo assim, é como Estados Unidos e Brasil. Não é assim. O grau de independência do Brasil é muito mais alto do que é dessas ex-repúblicas soviéticas, tá? Isso posto, a gente vai para a Ucrânia. A Ucrânia já começa como um país muito diferente da Rússia e dos outros países, porque a Ucrânia é um país católico. Então, isso já pega para caramba também, entendeu? Porque a gente sabe que cultura, a gente está falando de idioma e de religião. Então, a religião e a cultura da Ucrânia colocam a Ucrânia muito mais próxima à Europa, até geograficamente, é claro, né, que o leste da Ucrânia é ligado à Rússia, tem fronteiras com a Rússia, e o oeste da Ucrânia fronteiras com países europeus. Então, isso explica por que a Rússia é um país cristão ortodoxo ou não tem religião, e porque vários países próximos à Rússia são islâmicos, né, por conta da expansão do Império Islâmico, e por que a Ucrânia se manteve um país católico? Por conta da proximidade da Ucrânia com a Europa, né? Então, o catolicismo ele foi se espalhando, e pegou grande parte da Ucrânia. Não pegou toda a Ucrânia, mas pegou a parte ocidental da Ucrânia. Assim como pegou Polônia. Então, por exemplo, pensa em Polônia. Polônia não foi parte da União Soviética, foi um satélite da União Soviética, que também tinha isso, tá? Então, é como se fosse assim, imagina você já brincou de War, né? Você já jogou War, né? Então, assim, como se fosse assim, alguns países pertenciam à União Soviética, caíram tal. Hoje tem a Rússia, mas a Rússia coloca exércitos em volta dela, nesses países, para poder se proteger. Então, é mais ou menos assim. Se tiver algum ataque, se tiver alguma coisa, primeiro vão pegar o país que está lá na frente, que é da linha avançada. E não, então, até chegar na Rússia, já foi. E do que eu estou falando? Eu estou falando de instalar escudos antimísseis, estou falando de colocar baterias de mísseis também. Então, tá lá, o país é independente entre aspas, porque a gente vai ver o detalhe, tem partes do país, em lugares estratégicos, com armas russas, entendeu? Apontadas para a Europa. Então, o país ele está independente, está tudo bem, como se tivesse uma lona por cima, sabe? Camuflado. Se vem algum problema, eles tiram aquilo e, estou aqui pronto para te atacar. É como se a Rússia já tivesse assim, é como se tudo fosse Rússia, em volta dela, numa área enorme, tudo fosse dela, e se alguma coisa ameaçar, a resposta é imediata. Aí você perguntou, não, isso tá a Europa. Quando a gente fala de Europa, a Europa apoia a Ucrânia, que quer ser um país democrático, porque a Ucrânia, como eu já falei, é católica, a Europa apoia. Só que alguns países europeus não entram diretamente nessa história, sabe? Alguns países europeus ficam mais ou menos como o Brasil sempre ficou, em cima do muro, com exceção do Reino Unido, onde você está, porque o Reino Unido ele se posiciona, como a gente já falou em vídeos, pró Estados Unidos. Então, para onde é como se o Reino Unido nem tivesse opinião nessa história. Eles ficam meio que assim, conversam com os Estados Unidos, e para onde forem os Estados Unidos, vai o Reino Unido também. É aquela coisa que a gente já falou no outro vídeo, né? De gratidão, né? Que eles têm por terem se mantido independentes, pela ajuda que os Estados Unidos deram ao Reino Unido. Então, isso posto, vamos voltar lá. Você perguntou por que a Rússia ainda é tão forte? Porque a Guerra Fria acabou, mas a Rússia continuou com os contatos dela. É como se você tivesse saído. Vou te dar um exemplo bem legal. Você trabalha numa empresa, você é representante comercial dessa empresa, você vende produtos dessa empresa. Aí você sai, então você tem vários contatos, tá? Em diversos lugares do mundo. Aí você é demitido dessa empresa, você sai da empresa, mas seus contatos permanecem. Então você pode, com isso, abrir uma outra empresa, escondida ou não, e continuar com esses contatos vendendo as coisas que você vendia antes. Entendeu? De uma maneira assim, você pode pegar dos concorrentes, você pode fabricar por conta própria, porque o mais importante em negócio são os contatos, né? Os clientes. Então, os clientes, a Rússia, desde a União Soviética, sempre teve uma ligação muito forte com a produção de armas. E você sabe que os países, para um país se mostrar forte, poderoso, né?
ele tem que ter armas. Então, assim, quando até a Suécia, que é um país super pacífico, é notícia lá, eles têm uma empresa chamada Saab, S-A-A-B, Suécia, um país de prêmio Nobel, super pacífico. A Suécia é um dos maiores fabricantes de jatos de combate do mundo, né? Os tais jatos da Saab. Então, o nosso querido Leonardo Rodrigo sabe disso, né? A aviação da Suécia como é forte, ainda mais a aviação. O Brasil comprou aviões militares da Suécia. Por que eu estou falando tanto da Suécia? Porque para as pessoas entenderem que quando a gente fala assim, a Rússia é um país muito agressivo. A Rússia é agressiva, mas ela mostra isso, sabe? Assim, é como o urso. O símbolo da Rússia, né, é aquele urso que vai atacar. Os outros ficam meio que posando de tudo bem, mas também lá de uma maneira de comprar para não perder vendas, eles produzem armas e negociam isso assim, né, tranquilamente. Não fazem disso uma propaganda disso, muito forte. Teoricamente são armas que, assim, olha só que loucura que é isso. Se um país tem mais armas, ele vai ficar mais pacífico, porque teoricamente não vão atacá-lo. Então é uma contradição, entendeu? Tipo assim, vamos investir em mais armas e se o país tem bastante armas, ele está mais estável, ele fica mais inexpugnável, não vão ameaçá-lo. Então, o mercado de armas é enorme, e aí está o motivo pelo qual a Rússia continua tão forte. É o maior fabricante, vendedor, exportador de armas do mundo. E o mundo inteiro quer armas, entendeu? Então, eles continuaram com isso. Continuaram com essa, sabe, eles produzem armas, assim, são, sei lá, o AK-47, que é muito famosa, né, aquela metralhadora, e dentre outras armas que são usadas, assim, que são admiradas por militares no mundo inteiro, que são armas, assim, que aguentam calor pra caramba, aguentam frio, eles desenvolveram uma tecnologia muito boa para isso, porque como é um país, como eu falei, né, é o maior país do mundo e ainda era maior do que isso, imagina, ter que controlar tudo isso. Então, o país vai de um calor razoável até um frio absurdo, entendeu? Então, assim, eles manjam muito disso. Armas que conseguem funcionar na areia, sabe? Dentro da água, tal. Então, um monte de coisa. Então, eles têm um monte de cliente e essa coisa mais belicista, como a gente fala, né, ligada à guerra, mantém a Rússia muito proativa. Então, eles são muito bons nisso. E, tirando isso, o país encontrou na década de 50 muito gás e muito petróleo. Isso também faz da Rússia um grande player internacional, porque muito melhor do que petróleo é o gás, né? Porque a Rússia está do lado da Europa e ela fornece gás para a Europa. Então ela ganha um dinheiro danado com isso e com isso se mantém firme, sabe? Então ela tem recursos para posar, né? Para se mostrar como um super player, entendeu? Como um agente importante. Então é daí que vem, por isso que a Rússia continua sendo tão importante, eles continuam investindo muito, parte do dinheiro que a Rússia consegue em negócios, ela reinveste em tecnologia bélica para a produção de armas. Então é uma indústria muito forte. É a mais forte do mundo em termos de diversificação de armas. Estava vendo anteontem, tá? A gente estava falando sobre logística internacional. O maior cargueiro do mundo é um Tupolev, que é um avião russo. A Aeroflot é uma empresa gigantesca, russa. Então, eles fabricam aviões de concorrência com a Airbus e com a Boeing, entendeu? Não são tão famosos, teoricamente, não sei, uma lenda no mercado que não são tão seguros, tal, mas enfim, eles são super bons nisso, né? Então imagina, um país que é capaz de produzir o maior cargueiro do mundo, o maior avião cargueiro do mundo, ele tem tecnologia, né? Então assim, claro, não é Estados Unidos, não brilha em outras áreas, mas brilha muito nessa área de energia e armas, tá? Isso já dá muito dinheiro para eles, tá bom? Então, isso resolvido. Aí vem, o que mais você quer me perguntar? Vamos lá, que eu tô falando demais. Não, aí a gente precisa entrar na briga agora sobre Rússia Ucrânia. e Ucrânia. Então. E Tá, aí a gente entra. isso. Então, vamos Acho que a lá. gente Então, como que a Rússia, né? Porque assim, eu, por exemplo, meu sentimento é que a Rússia não é um país rico, pode vender tudo, mas assim, uma população pobre, mas vamos se dizer assim, é como um Brasil, vai, a gente é rico, né, de recursos naturais, mas uma população muito pobre. E como que eles conseguem? Mas agora você explicou um pouco, né? Dizendo que é armamento e tudo mais, por isso que eles conseguem entrar em brigas e tal. E como os Estados Unidos está sempre envolvido, ou pelo menos bom. quase sempre envolvido em todas as brigas e colocando ali a Uhum, sua posição, né? Diante da situação, como que uhum, consegue? E em que pé está essa briga, né? Até onde uhum. eles vão?
Existe uma possibilidade de vamos por aí, uma guerra, Uhum. algo, né, Sim. mais avançado, sei lá, como eu posso Sim, dizer. uma guerra de fato, né? Se tem É. risco de entrar numa guerra de fato, né? Então vamos lá, primeira pergunta, né? Primeira questão. Se for assim, mas a impressão que eu tenho é que a Rússia é um país pobre. É pobre comparado ao Reino Unido, mas não é uma pobreza brasileira de desigualdade tão forte, entendeu? Então não tem essa coisa miserável que tem no Brasil. Isso não existe, entendeu? Tipo assim, é uma vida muito simples, mas há muito tempo eles não passam fome e eles não moram de qualquer jeito, assim. Quer dizer, moram mal, mas assim, tem um mínimo de dignidade, entendeu? Assim, tipo, se fosse assim, tipo de classe E até classe A, eles não têm a classe E. Tem D, mas tem muita gente na C e B pouca, A pouca. Mas assim, a Rússia é um país muito estranho, né? Porque eles é o país dos bilionários, né? Porque o que tem de gente com muita grana na Rússia, sabe por quê? Porque tudo que Uhum. tinha na Rússia eram estatais. Essas estatais foram privatizadas. Na privatização, muita gente ganhou dinheiro porque assim, quem já estava na empresa, quem era presidente, diretor, acabou pegando a empresa para ele, montando uma empresa paralela, coisa do tipo, e ganhou muito dinheiro. Então, é um país dos bilionários russos. Tem o dinheiro que vem das estatais, tem dinheiro que vem de energia, dinheiro que vem de armas, dinheiro que vem de corrupção. Então, é dinheiro de várias fontes, sabe? Fontes lícitas e não lícitas, né? Lícitas e ilícitas. Então, a Rússia não é um país miserável. Eu já fui para a Rússia, então dá para dizer para vocês que a gente chega lá, por exemplo, eles ficam olhando muito a roupa que a gente está usando, porque a vida é muito simples na Rússia, mesmo em Moscou, mesmo em São Petersburgo, que é uma cidade rica, bem europeia, tal, mas a vida é mais simples. Mas assim, não existe gente pedindo dinheiro na rua, entendeu? Assim, é uma questão cultural e, como posso dizer, talvez até com uma pressão do governo também, né, para não ter essa, sabe, assim, para como se não é que é proibido, mas assim, isso dá problema, sabe? A pessoa pedir dinheiro na rua. Então, isso posto, a Rússia, então já te falei de onde ela tem dinheiro e aí por que que os Estados Unidos por que que os Estados Unidos se posicionam? Mas antes disso, por que a confusão? Porque como a Ucrânia é um país com fronteiras perto da Rússia, nas fronteiras com a Rússia e fronteiras com a Europa, dá para imaginar que a Ucrânia é um país dividido culturalmente. Parte da Ucrânia fala russo dia a dia, entendeu? Tem o idioma ucraniano, que é similar, né, em alguns pontos, né, gramaticais, mas não é igual, né, óbvio. E tem o russo. Então, essa região de fronteira com a Rússia, esse pessoal é praticamente russo. Então, como a gente fala em Ucrânia, a gente divide a Ucrânia em duas áreas, né? Crimeia, Donetsk e Kiev, que é a capital. Kiev é ligada à Europa e Crimeia é ligada à Rússia. E é ligada à Rússia, assim, tipo, sabe assim, aquela relação muito próxima que acaba assim, é como se, já ouviu falar, sei lá, tava falando com uma orientanda ontem, e ela foi viajar para o sul do Brasil, teve muito contato com argentinos, tal. Ela falou assim, nossa, eu me senti, depois de 4 dias, eu estava falando espanhol. Não estava falando espanhol, mas imagina ter centenas de anos de convivência próxima, né? Então, eles são praticamente russos, né? Você tem uma divisão lá meio imaginária. E a Crimeia já participou de várias guerras. A Crimeia é uma região importantíssima, assim, porque da Crimeia para o leste, a gente já está na Europa. Então, assim, uma região super disputada. Então, por isso a confusão, porque parte da Ucrânia quer ser russa, gostaria muito de fazer parte da Rússia e parte da Uhum. Ucrânia quer fazer parte da União Europeia. Então, assim, inclusive a parte da Ucrânia que quer ser russa abriria mão da independência até para virar um Estado russo. A Ucrânia, a Kiev, que é a parte ligada à Europa, não tem essa ideia de virar colônia ou virar um Estado de qualquer país europeu. Eles querem continuar independentes, mas com uma independência europeia, porque eles se sentem assim, né? Em termos de religião, em termos de história, etc. e tal. Então, isso está resolvido. Aí, por que os Estados Unidos? Não, primeiro assim, por que a Rússia fica tão preocupada com isso? Porque se a Ucrânia fica ligada à União Europeia, a Rússia é como se a confusão tivesse se aproximado do portão da Rússia, entendeu? Então, assim, está trazendo o problema para casa, entendeu? Então, assim, enquanto a Ucrânia for um independente entre aspas, controlado pela Rússia, tá tudo bem. Mas se a Ucrânia começa a querer arregaçar as mangas e ficar próxima da Europa, em termos
políticos, inclusive, fazer parte da União Europeia, isso é uma ameaça à soberania russa. Porque assim como, pensa bem, a Rússia sabe disso. A Ucrânia vai lá e começa a fazer parte da União Europeia. Vira um país da União Europeia que as pessoas podem visitar e tal. A União Europeia tem dinheiro pra caramba. O que a União Europeia vai fazer? Vai dar dinheiro, como fez com Portugal. Vai dar dinheiro para a Ucrânia se desenvolver. O que vai acontecer com os vizinhos? Vão pensar assim, vão olhar e falar assim, caramba, a Ucrânia entrou para a União Europeia e ficou rica como Portugal e como Espanha. Eu também quero entrar para a União Europeia, entendeu? Aí pode ter uma... Que a gente já falou um pouco de China também, que é isso, que eu não posso deixar... Isso, onde passa um, passa todos, entendeu? Então, assim, se a Ucrânia vira europeia e virando europeia vai ganhar grana com isso e vai ter uma qualidade de vida melhor, os vizinhos podem querer fazer a mesma coisa. Então, daqui a pouco, os vizinhos estão se voltando contra a Rússia. E a Rússia não quer isso, óbvio. Então, ela bloqueia. E aí ela dá dinheiro, ela ameaça. Por exemplo, o gás que abastece a Ucrânia vem da Rússia, né? Os gasodutos passam pela Ucrânia e chegam na Europa. A Rússia, para poder ameaçar a Ucrânia, cortou a produção de gás. A Ucrânia morreu de frio. Passou o inverno, acho que 2005, 2006, no gelo absoluto, entendeu? Porque o gás, ele dá aquecimento, né? É o aquecimento, a calefação que a gente fala, né? Então, assim, a Rússia chega a ponto disso, sabe? Tem até uma história verdadeira de um asilo, de um hospital que ficaram sem fornecimento de gás, de calefação, e as pessoas morreram de frio, literalmente, entendeu? Um lar de idosos e tal. Então, assim, e a Rússia tudo bem, porque o que ela quer é pressionar mesmo. Então, vamos lá. Olha só como a Ucrânia ganha mais importância ainda nesse nosso papo. Os gasodutos, né, que por onde passa o gás russo, esses gasodutos eles saem da Rússia e passam pela Ucrânia. Então pensa comigo aqui, a Ucrânia não pode ser um país totalmente independente, porque grande parte do dinheiro que a Rússia ganha com os negócios do gás, esse dinheiro que a Rússia ganha depende da Ucrânia. Então, se a Ucrânia fica um país independente para valer, ligado à Europa, a Ucrânia pode parar de consumir, pode proibir ou pode cortar esses gasodutos, pode mandar tirar os gasodutos, por exemplo, né? Porque ela vai começar a ter acesso a outros tipos de fontes de energia. Então, essa é uma confusão. Então, isso está colocado. Aí, Estados Unidos. Por que os Estados Unidos se metem? Porque é o war de novo, entendeu? Então, assim, é como assim, o mundo está aqui, esse aqui é o tabuleiro, o mundo é dividido, as potências hoje são Estados Unidos, China e Rússia, não tem outras. Incrível, né? Não tem outras. Estados Unidos, Rússia e China. Enquanto cada um estiver lidando com seus brinquedinhos em volta deles, China com seu colar de pérolas, né, com os países que estão em volta da China, Rússia com os países que eram da União Soviética e Estados Unidos com quem já tinha, enquanto ninguém mexer em nenhuma peça disso, assim o mundo fica estável. O problema é mexer numa peça disso, entendeu? Porque mexer numa peça disso dá toda essa confusão. Então esse é o problema. A Ucrânia, os Estados Unidos já contavam com a Ucrânia do lado ocidental. Aí vai a Rússia e fala assim, não vai não, vai ficar aqui. Então os americanos se incomodam com isso, entendeu? Porque eles estão perdendo, eles estão deixando de ganhar um parceiro relevante, porque para os Estados Unidos terem a Ucrânia ligada à União Europeia, eles vão ter com isso um acesso muito próximo à Rússia, concorda? Eles vão ficar como Cuba e Miami, fica muito próximo, entendeu? Então fica fácil, né? Fica mais fácil analisar, fica mais fácil querer controlar, saber de coisas, espionar e etc e tal. Então a Rússia não quer saber disso e os Estados Unidos, o que os Estados Unidos querem? Eles não querem nem saber da Ucrânia na Crimeia. Só que como a Crimeia fez a opção de ficar do lado da Rússia, não tem muito o que fazer com relação à Crimeia, mas eles não querem que isso avance, entendeu? Então a confusão hoje não é para tirar a Rússia da Ucrânia. Isso já está dado. Tem guerra civil na Ucrânia desde 2004, praticamente. Que é o quê? É o lado do leste brigando com o lado do leste, brigando com o oeste. Leste é Rússia, oeste é Europa, oeste é Kiev, leste é Crimeia. E esses dois lados ficam brigando, porque o lado ligado à Rússia quer que toda a Ucrânia faça parte da Rússia, né? Que seja influenciada pela Rússia. E o lado do Kiev não quer isso. Então, isso posto, vamos lá, tem mais uma questão aqui. E nós temos uma ligação muito forte com a Ucrânia, Jéssica, e os nossos followers aqui, os nossos telespectadores, porque a Ucrânia é um país que sempre foi muito ligado à agricultura. Tem terras férteis, terras que são super férteis, né?
E essas terras férteis da Ucrânia deram ao país a condição do país mais com maior produtividade agrícola do mundo, até que começou a Guerra Civil. E aí o status, né, a posição de país com terras mais férteis do mundo passou para o Brasil. Então, olha que louco. O Brasil, a guerra da Ucrânia, com essa guerra civil e a confusão com a Rússia, beneficiou o Brasil. Porque, além de tudo, tem muito ucraniano, muitas famílias ucranianas produzindo soja, algodão, milho no interiorzão do Brasil, principalmente no Mato Grosso. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, o centro-oeste brasileiro tem muita gente da Ucrânia. Tem cidades no Mato Grosso que falam ucraniano, inclusive. Assim, as cidades são vilas, né, vilarejos, né, coisas pequenininhas. Mas é porque são tantas fazendas, tantas famílias morando no mesmo lugar que assim, chegar lá é como chegar em outro, é como chegar na Ucrânia, praticamente, entendeu? E eles se vestem com os trajes ucranianos, seguem os ritos religiosos, né, católico, mas com adaptações, né, do que eles têm lá. Então, o Brasil tem uma relação com a Ucrânia diferente de outros países, porque tem essa questão da agricultura, entendeu? Que nos aproxima, além da religião, né, de também ser um país católico, né? O Brasil é católico, claro, não é só católico, mas ainda é majoritariamente católico. Não fazia ideia. Entendeu? Faz Muito. tudo Cara, bem? agricultura, hein? Não que eu soubesse do restante, né? Mas essa foi chocante. Então, e vou te falar, eu vou muito para o Mato Grosso e a pessoa do Mato Grosso que está nos assistindo aqui vai lembrar do que a gente já conversou, né? Que é incrível. Teve até uma confusão há uns 10 anos, se eu não me engano, do governo brasileiro querer que essas crianças aprendam, que essas crianças fossem para a escola aprender português, né? Porque está no Brasil e tal. E aí houve uma discussão, né? Se os pais eram obrigados a mandar essas crianças para escolas brasileiras, né, para aprender português e aprender sobre cultura brasileira, porque eles estavam bem lá, eles estão isolados, né? É como se fosse um país, assim, como se fosse uma colônia dentro do Brasil, grande pra caramba, e eles se comunicam muito entre eles. Então, e essa colônia, ela conversa com a Ucrânia o tempo todo, né? Mas enfim, como está ajudando o Brasil em produtividade, isso acabou virando que sim, as crianças estão indo para a escola, sim, elas são bilíngues, elas falam português e ucraniano, e todo mundo está ganhando nessa questão aí. E o Brasil ganhou mais ainda porque a Ucrânia deixou de ser um país, deixou de ser o maior produtor, deixou de ser o país com a maior produtividade agrícola do mundo, né? E passou para o Brasil isso aí. Certo? Isso quando, só para falar de data, quando deixou de ser o país com a maior agricultura do Quando mundo? começou a Guerra Civil, basicamente em 2004 começaram as confusões, já começaram a perder foco na agricultura, né? Porque até então as coisas funcionavam de uma maneira regular. Então, a partir de 2004, a coisa vai piorando, piorando, aí chega em 2014, piora muito, e não melhorou mais, né? Porque eles estão em guerra civil. E guerra civil, você sabe, né? É uma guerra dentro do próprio país, de pessoas do próprio país, dois lados opostos, e é uma destruição absurda, e não, parece que não tem fim, essa guerra civil já está durando, já tem o quê? 10 anos, entendeu? Quase isso. E continua, e não tem um fim possível. Tem um time de futebol lá, chamado Shakhtar Donetsk. O time praticamente, assim, era um campeonato importante, um time importante e tal, com vários brasileiros jogando lá. A sede do Shakhtar Donetsk foi atacada com bomba, entendeu? Pegou o brasileiro lá dentro, tal, não matou ninguém, mas assim, o susto foi enorme, né? Porque é uma guerra civil. Guerra civil quer dizer, eu na minha casa, eu pego um morteiro, aponto aqui e tal, vou atingir a casa lá daqui a 5 quilômetros, entendeu? Uma hora pega, né? Entendeu? Eu só sei que quem morava lá era o Dentinho, mas agora não é mais de lá. Ele ficou um bom... morava lá, exatamente. O Dentinho saiu de lá. Eu lembro disso. Ele mostrando nesses programas de esporte, ele mostrando como é que era morar lá, tal, né? Com os carrões, uma casa enorme e tal. É isso mesmo. O Dentinho. A mulher dele aprendendo russo e tudo mais. Isso mesmo. Eu lembro, Dentinho, Corinthians, e eu lembro, sabe que ele falou assim? Eu falei assim, mas e como é que é? Ele falou assim: a gente chama aqui brasileiro e quem não é brasileiro a gente ensina o mínimo de português, aí a pessoa vem falar aqui de futebol, de
de feijoada, de churrasco e tal. Aí ele falou assim, e o pagode, eles acabam aprendendo o ritmo e tá tudo bem, entendeu? Também o dinheiro que ele estava ganhando, né? Mas então, esse é um caso importante do futebol, o futebol famoso na Europa, para onde iam muitos jogadores, não tem mais também, entendeu? Assim, o risco é absurdo, né? Porque está em guerra civil. Certo? Deu o nosso tempo. Muito bom. Muito Falamos de Rússia, falamos de União Soviética, falamos de Ucrânia, falamos de relações internacionais. Espero que tenham gostado. Jéssica, mais alguma dúvida? Não, é isso. Por hoje é só. Eu tenho várias sempre, né? Mas a gente deixa para o próximo. Tá bom. Pessoal, Nada. obrigado. A gente se vê no próximo programa. Vamos falar ainda muito mais sobre Império Britânico. Beijos para vocês. Beijo. Tchau.